por fim, falar sobre Leila, né? Tivemos aí nessas últimas horas informações relacionadas ao Flamengo, informações que deixam muito bem claro que o Flamengo ele declarou uma guerra contra Palmeiras e Vasco da Gama, uma guerra declarada muito por conta da relação hoje existente entre os dois clubes, principalmente entre Leila, que é presidente do Palmeiras, com o presidente Pedrinho, que é o presidente do Vasco da Gama. Tivemos aí um empréstimo no valor de 80 milhões de reais, que não caiu nada bem dentro do clube da Gávea. E, meu amigo, mais uma postura, mais uma situação que revolta os torcedores flamenguistas. Porque, amigo torcedor vascaíno, a presidente Leila Pereira, nessas últimas horas, confirmou através de uma entrevista que vai emprestar novamente o seu avião, não diretamente ao Vasco da Gama, mas emprestar o seu avião para que o lateral direito do Vasco, Paulo Henrique, retorne de avião ao Brasil, logo após a partida contra a equipe da Tunísia em Lille, na França. A seleção brasileira entra em campo no dia 18, em Lille, na França, contra a seleção da Tunísia. O jogo vai acontecer, confirmar o horário aqui da partida, né? A partida da seleção brasileira contra a Tunísia vai acontecer exatamente às 4h30 da tarde, horário de Brasília, numa terça. E o Vasco da Gama entra em campo contra o Grêmio na quarta, às 9h30. O jogo da seleção, ou seja, vai acabar às 6h30. A expectativa é que o voo saia ali da França por volta das 9 horas da noite. O voo da França para o Brasil, ele leva em média aí 9 horas. Então daria tempo para os jogadores, Paulo Henrique principalmente, saindo da França por volta de 9, chegar aqui ao Brasil por volta de 7 horas da manhã e estar no dia seguinte, ou seja, né, estar na quarta-feira, dia 19, até umas 2 horas junto com a delegação do Vasco no Sul. Muito por conta desse avião que a Leila Pereira disponibilizou ao Vasco da Gama para trazer o Paulo Henrique de volta ao Brasil, tá? É claro, a Leila não está emprestando seu avião para o Paulo Henrique apenas. Teremos também nesse avião o Vitor Roque, que é o principal motivo para que o avião vá até a França buscar esses jogadores. E além também do Vitor Roque e do Paulo Henrique, o Fabrício Bruno do Cruzeiro estará presente neste mesmo avião. É a Leila Pereira se prontificando a dar carona a um atleta do Vasco e a um do Cruzeiro. Inclusive a Leila falou, abre aspas, o Pedrinho, dono da SAF do Cruzeiro, e o Pedrinho, presidente do Vasco, entraram em contato comigo para perguntar se eu poderia trazer os atletas com o Vitor Roque no meu avião. Respondi prontamente que sim. O Fabrício Bruno e o PH poderiam voltar conosco ao Brasil sem problema algum. É esse espírito de cooperação que deveria nortear o futebol brasileiro e não o individualismo que alguns clubes e dirigentes insistem em demonstrar. E aí, tivemos aí nessas últimas horas torcedores do Flamengo revoltados. Por quê? O PH e o Fabrício Bruno vão voltar, mas os jogadores do Flamengo, nenhum deles irão. E aí eles começam a se morder, se revoltar, até porque deverão ter mais de 10 desfalques aí na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, diante de tantos jogadores dos caras convocados. Esse é o clima. E aí, se a coisa ficar boa para Vasco e Palmeiras, pode ter certeza que diante dessa guerra declarada, amigo torcedor do vascaíno do Flamengo contra esses dois clubes, a situação depois dessa postura da Leila fica ainda pior. Eu, caguei. Quer declarar guerra, Flamengo? Declare. Eu não tenho e creio que nenhum vascaíno e o Vasco como instituição tem medo. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.